cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. 9. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. 10. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. 15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. 16. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. 17. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir. 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem na casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. 20. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. 21. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. 22. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. 25. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo, quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. 27. Então, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. 28. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. 29. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. 30. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. 31. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho, em flor. 32. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 10. 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração no coração de seus oficiais, para que eu faça estes 1000 sinais no meio deles. 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. 4. Do contrário,
será fuzilado este homem. Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso, não sabes ainda que o Egito está arruinado? 8. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? 9. Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. 10. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. 11. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. 12. Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. 13. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território, eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. 15. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, e deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. 16. Então, se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. 17. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda e que oreis ao Senhor, vosso Deus, e tire de mim esta morte. 18. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. 19. Então, o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho, nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. 21. Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. 24. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. 25. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. 28. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque, no dia em que vires o meu rosto, morrerás. 29. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Êxodo 11, 1. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então, vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. 2. Fala, agora, aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher, à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. 3. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. 4. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais.
haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. 7. Porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum não tornará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. 8. Então, todos estes teus oficiais disserão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E, depois disto, sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. 9. Então, disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. 10. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. 2. Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimar-o-eis. 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 12. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. 16. Ao primeiro dia, haverá para vós outro santa assembleia, também, ao 7º dia, tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque, nesse mesmo dia, tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. 19. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei, e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. 25. E
egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. 34. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos, sobre os ombros. 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. 36. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. 37. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 41. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque, nela, os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. 44. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. 47. Toda a congregação de Israel fará. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e, então, se chegará, e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. 49. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. 51. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Êxodo 13, 1. Disse o Senhor a Moisés: 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. Mas, é meu. 3. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto, não comereis pão levedado. 4. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 6. 7 dias comerás pães asmos, e, ao 7º dia, haverá solenidade ao Senhor. 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. 8. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. 9. E será
de ano em ano. 11. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti a teus pais, quando te houver dado. 12. Apartarás para o Senhor todo que abrir a madre todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. 13. Porém todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro, se o não resgatares, será deslocado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. 15. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. 16. Isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente, Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14, 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles os acampareis junto ao mar. Bom, eu já... Ai, Então, desculpa, vou. Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. 6. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. 7. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zephon. 10. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor com disseram a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? 12. Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. 15. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que os sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 18. E os egípcios saberão que eu
foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do março. De 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então, disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. 27. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do março. De 28. E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. 30. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do março. De 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15, 1. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso, o exaltarei. 3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. 5. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como a pedra. 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. 7. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho. 8. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em multão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. 10. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? 12. Estendeste a destra, e a terra os tragou. 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. 14. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. 15. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. 16. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como a pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18. O Senhor reinará por todo sempre. 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do março. De 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 22. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 23. Afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso, chamou-se-lhe Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber,
virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. 27. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Êxodo 16, 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinaí, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. 4. Então, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. 5. Dar-se-á aqui, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. 6. Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. 7. E, pela manhã, vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós. 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e, pela manhã, pão que vos faste, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. 9. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. 11. E o Senhor disse a Moisés: 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhes: ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e, pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. 13. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. 14. E, quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. 16. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 17. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns, mais, outros, menos. 18. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. 21. Comiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. 23. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. 25. Então, disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje, não o achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele, não haverá. 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. 28. Então, disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29. Considerai que o Senhor vos deu um sábado, por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º
Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, e o outro, do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. 13. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada. 14. Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. 16. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 18. 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zipora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara. 3. Com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. 4. E o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. 5. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. 6. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. 7. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. 10. E disse, bendito seja o Senhor, que os livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. 11. Agora, sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. 12. Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol. 15. Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. 16. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. 18. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. 22. Para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, será assim mais fácil para ti, e eles levarão uma carga contigo. 23. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás, então, suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo, quanto este lhe dissera. 25. Escolheu Moisés homens capazes, de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100,
chefes de 50 e chefes de dezembro de 26. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. 27. Então, se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Êxodo 19, 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinaí. 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinaí, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 8. Então, o povo respondeu: Alma, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. 9. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinaí. 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. 13. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então, subirão ao monte. 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. 15. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. 18. Todo o monte Sinaí fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinaí, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. 21. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. 22. Também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. 23. Então, disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinaí, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. 24. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois, subirás tu, e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. 25. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Êxodo 21. Então, falou Deus todas estas palavras.